Jesus, que Deus abençoe, que Deus ajude em nome do Senhor Jesus. Meu agradecimento a todos aí, você que tem acompanhado esse canal, que tem sempre uma palavra junto de você, com toda a sua família aí inscrito, e aquele que tem e pretende se inscrever nesse canal. Se aí você pode dar seu like aí, você pode também o sininho aí, você pode fazer tudo isso aí, você pode também fazer esse comentário. E isso é uma bênção também até para o canal. Isso aí, o canal ele fica no crescimento, porque aqui palavra e oração. Nós podemos falar uma coisa muito interessante. Por que é que existe pessoas que é blasfemador do evangelho? Duas coisas que você pode encontrar hoje aqui, nós vamos comentar sobre isso assunto aí. Pessoas que é desviado de verdade de Cristo, aquele que ele bate de frente com o próprio Jesus, e aquele que ele é afastado. Não pode confundir o afastado e aquele que é desviado. Podemos ver que Paulo escrevendo uma carta, 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 20 e 21. Ele traz essa palavra e diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vã e o profano e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. Graças seja contigo. Amém. Quando ele viu a situação que estava ali, inclusive até os irmãos ali, a cidade de Éfeso, ele sabia que existia pessoas que nem nós vimos, que nós encontramos aqui também, que nem Jane e Jambre. Aquele, podemos ver que na tradução de Jane e Jambre, são na tradição aqueles dois homens que espírito mal que estava lá quando Moisés foi tirar o povo lá do Egito, e é considerado aqueles dois homens adivinhadores. Esse também estava perturbando esse espírito mal, a igreja ali de Éfeso, os irmãos que trabalhavam ali. Você sempre vai encontrar pessoas dessa natureza que ele não estão acreditando na palavra do Senhor Jesus. Às vezes foi até um líder religioso, às vezes leu a Bíblia de Gênesis e referência para referência, depois eles tiram a conclusão que a Bíblia não é verdade, mas a Bíblia ela é verdade. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia é inspiração. E, inclusive eu preguei aqui no canal que ela traz um fortalecimento dos corações das pessoas. Quando nós podemos ver que a palavra de Deus falando que, inclusive lá em Éfeso, era uma cidade rica, e tinha igreja bastante lá, provavelmente tinha muitos membros abastados. Paulo aconselhou a Timóteo a lidar com quaisquer problemas potenciais, ensinando que após lidar com pessoas assim, falar com ele a verdade, para ele não se desviar do caminho e entrar no caminho diferente. Porque sabia que essa classe de pessoas que ele estava poderia trazer um prejuízo na vida espiritual. Quando nós podemos olhar a Bíblia assim, que diz a qual, professando-se, alguns se desviaram da fé, graça e paz, porque existem pessoas cheias de ciência, de sabedoria humana, para trazer, quer dizer, nós podemos encontrar uma coisa interessante a ver, nos comentários, e também na Bíblia. Olha, nem todo mundo ele é errado, a gente podemos ver isso assim, que a Bíblia nos fala. Assim, existem pessoas que ele é desviado de verdade, que ele blasfema contra o próprio Deus, fala também, não acredita mais na Bíblia, de jeito nenhum, nem que você fala com ele, não acredita mais, e esse é o desviado de verdade. Existe aquele que realmente ele é afastado, por algum motivo ele se afastou-se. Às vezes você conversa com ele, ele ainda é temente. Eu conheço pessoas que você vai voltar, ele está até num bar assim, falando, bebendo, você chega lá com a palavra, manda até desligar o som para ouvir a palavra. Veja bem que há uma diferença. Há uma diferença. Quando nós podemos encontrar a palavra de Deus, porque o justo, ele vive pela fé. Então a Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus.
Se a pessoa quiser realmente o que acredita, o que crê na palavra do Senhor Jesus, que é a palavra genuína no coração, porque ele sabe que vive por fé. Veja bem que as cartas dos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Se o justo ele vive da fé, porque os blasfemadores da Bíblia, do Evangelho de Cristo, ele diz, não acredita no Antigo Testamento, não acredita na chamada de Abraão, depois Deus colocou para Abraão, não acredita na profecia de Isaías sobre o nascimento de Jesus, está escrito na palavra do Senhor Jesus, puxando para o Novo Testamento, que fala tudo isso aí, porque os blasfemadores, eles mancham isso aí. Ele diz que isso aí tudo é história e conversa. Quando eu digo assim, blasfemadores, eu conheci líder, que ele realmente tinha uma liderança. Depois que ele se desviou-se da verdade, da palavra do Senhor Jesus, ele blasfemou contra a Bíblia. E lembre de uma coisa, que a Bíblia é o próprio Jesus falando à humanidade. Porque nós podemos encontrar uma coisa interessante, que Paulo alerta quanto que essa advertência, quanto não desviarmos da fé em Cristo. O desviado da fé em Cristo está morto espiritualmente falando, não tem força, não tem nada. Às vezes, por algum motivo, ninguém sabe porque ficou assim tão blasfemador, ficou crítico com a situação e não quer mais respeitar nem a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem nada a ver com o pecado de ninguém, você deve saber isso aí. Mas, pastor, eu conheço um crente que ele pecou, fez isso, fez aquilo, é problema dele, isso aí. Nós encontramos que, biblicamente falando, Deus está nem preocupado com a situação dessa, porque está escrito na palavra de Deus. Quando nós podemos ver que essa palavra, Timóteo também, e a carta a Timóteo, teve uma certeza, você pode ver, que aquela pessoa que estava desviando a pessoa da verdade. Quantas pessoas têm acreditado em coisas erradas por aí fora aí que existe, encostou a Bíblia para acreditar numa palavra do próprio homem natural, que está mentindo, dizendo que a Bíblia não existe. A Bíblia foi, você está ali na igreja, você está ali, esse negócio, eu estou sentindo Jesus, você está sentindo nada, e mesmo assim a pessoa acredita. É interessante, nós olhamos para a Bíblia e vemos que está mesmo na época de Jesus, quando Jesus se deparou com pessoas dessa natureza, dessa situação. Mas Jesus tinha uma certeza que ele pregava a palavra com ousadia. João Batista também, ele batia forte realmente com aqueles fariseus, que ele chamou a pessoa até de serpente, João Batista. Porque o profeta João Batista pregava assim? Porque ele sabia que tinha pessoa que era oposição contra o próprio Jesus, que é a palavra. Então a palavra de Deus, ela traz nos nossos corações um avivamento espiritual. Você está vendo aqui que Deus está falando através dessa palavra, que o desviado, aquele que está realmente afastado da verdade, ele blasfema contra a palavra de Deus. Blasfema. Você diz, rapaz, interessante essa pessoa blasfema contra a palavra de Deus? Sim, mas o afastado, ele teme ao Senhor ainda. Já encontrou pessoas que ele, às vezes, até pregava, e até tinha um dom, até de profecia. Hoje você encontra ele afastado, ele não blasfema, ele recebe, fala, diz que vai reconciliar, vai voltar, mas o blasfemador não, quem que conhece a verdade, até pessoa que foi até pastor. Isso é incrível que pareça isso. E agora está dizendo, não, agora o caminho da verdade encontrei, o caminho do inferno encontrou, porque está desfazendo das coisas que está na Bíblia. Uma pessoa que desfaz das coisas que está na Bíblia, pode ser qualquer um, desfaz daquilo que Jesus prometeu, está no caminho errado que a pessoa for falar desfazer da Bíblia. Porque nós podemos colocar essa palavra em nossos corações que traz e dá entendimento àquela pessoa. Veja bem que, carta segundo Timóteo 3, e o versículo 8, e como Jane e Jambre resistiram a Moisés, assim também esses resistiram à verdade, sendo o homem corrupto de entendimento, repróbios quanto à fé. Não irá, porém, avante, porque
todos serão manifestos seus dias. E nós encontramos como também foi naqueles dias de Moisés. Então, essa pessoa que aí, e um dia vai se manifestar os erros dele, que ele vai se revelar realmente, e Deus vai cobrar. E a cobrança de Deus é assim: a palavra, quando nós podemos encontrar nas Escrituras, que a palavra de Deus nos adverte, conservando-se na fé, na boa consciência, rejeitando qualquer pessoas que se levanta contra a palavra de Deus. Porque o debate, as questões, os problemas, sempre vai existir. Lembre de uma coisa, o canal está mostrando para você diretamente, com a cobertura primeiramente de Deus, porque quando a gente está a favor do próprio Deus, Deus começa a abençoar. Isso é a casa, isso é a minha vida. Qualquer pessoa que é a favor da palavra ou a favor de Deus, Deus começa a abençoar. Porque independentemente de religião, estou me referindo, que você faz parte de uma igreja, eu tenho uma coisa, eu tenho um grupo, ou que você estiver, você pode ver qualquer coisa. Se for contra a palavra de Deus, você está completamente errado, porque Deus reprova isso. Deus não aceita isso. A Bíblia nos fala que Jesus disse: eu sou a palavra. Quem pode reprovar isso? Jesus falando que é a palavra, e ele disse: eu sou Deus, e fora de mim não há outro. Ninguém pode questionar esse problema, nem discutir, porque ele disse: eu sou. E não tem outro além de mim, tem outro Deus, além do próprio Deus, não existe. Então Deus, ele é a própria palavra. Talvez você possa até estava animado, feliz da vida e contente no seu coração, e depois apareceu um crítico, um blasfemador do evangelho, pessoas sem compromisso espiritual, sem ter um compromisso com Deus, e você está frio, porque não, isso é a Bíblia inventada, de logo assim. Essa questão de sentir alegria da presença do Espírito Santo, isso aí é inventado, nada de inventado. Existe uma coisa interessante: a presença do Espírito Santo de Deus sempre se manifesta nas vidas. Agora, quando é quebra banco, quebra cadeira, fazer aquela zoada toda, a gente sabe que é carne pura, né? Eu estou me referindo à presença do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia é a palavra e é o próprio Deus que estou me referindo isso aí. Então a palavra do Senhor Jesus, a pessoa é frio porque quer ficar frio na fé. Não, pastor, porque eu estou frio, porque tem pessoas que falam de mim. A Bíblia fortalece. A Bíblia, ela dá um sinal de um fortalecimento. Você pode ver lá no livro de Êxodo. Podemos encontrar que no Novo Testamento ali nós encontramos. Mas aqui, Êxodo 7, o versículo fala assim. Eu vou ler para você aqui, 11. Ele fala assim, essa palavra: e Faraó também chamou os sábios e encantadores, os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, tornaram-se serpente, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Veja bem que essa palavra aqui, lá no Novo Testamento, até ele falou, esse pessoal aí, que está aí vigiando o povo, é Jane Jambre, aquele povo que estava, aquele espírito mau que estava lá, aquele encantador de Faraó, e está querendo desviar o povo. Então, a palavra que eu estou me referindo aí, que a palavra de Deus pode ir geração, pode sair geração e mais geração, mas a palavra de Deus, ela permanece como palavra, ninguém pode desfazer disso aí. A palavra, ela é genuína, ela ajuda as pessoas. Se eu acredito uma coisa, eu conheço pessoas que ele é católico, ele ora, ele lê a Bíblia, ele tem a palavra. Eu conheço pessoas assim, temente a Deus. Essa palavra do Senhor Jesus que está falando no teu coração, que esses blasfemadores que tem por aí, que não existia na época de Moisés, aqueles 2 encantadores feiticeiros que ali estavam fazendo milagre no nome de quê? De uma feitiçaria, que eram encantadores que pertenciam a Faraó, que na tradição era Jane Jambre, como está escrito, como eu li aqui, essa palavra, também lá na carta, e ele não muda, Timóteo e 1 Coríntios, tem muito isso aí. Então Deus está dizendo para você diretamente no teu coração, meu amigo, minha irmã. Você aí que é católico, que lê a palavra, continue lendo a palavra do Senhor Jesus, que a palavra é verdade. A palavra é pura e eficaz. Existem algumas pessoas que estão desviando da verdade.
e trazendo as pessoas ao caminho errado não é problema dele. Ele vai prestar conta a Deus dos seus atos de pecado, de violência que tem feito contra a palavra de Deus. Mas você permaneça com a palavra, lendo suas orações, você lendo, ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é pura e ela é eficaz. E que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração, na tua vida e na tua alma. Que o desviado daquele que blasfema contra Deus, ele vai disso para pior. Não tem prosperidade de jeito nenhum. Ele vai arrumar um dia o caminho certo, que é o caminho do inferno, se não se arrepender dos seus pecados. Porque ninguém pode blasfemar contra a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus ela fala dos corações. Eu conheci pessoas que ele estava dançando carnaval, você observe bem, essa pessoa, ele tinha saído realmente, deixado Jesus, estava lá, e a pessoa deu testemunho isso aí, mas lá quando estava naquele carnaval, pulando o carnaval, deu uma agonia, ela ia morrer. E ela clamou a Deus, e Deus ouviu a oração, e depois regressou aonde? A casa do Senhor Jesus. Essas pessoas que eu digo, são pessoas que se afastou, mas ainda sente ainda, o temor está ali, por uma desobediência. Mas o blasfemador não. Vivia essa pessoa, e a pessoa ali acredita, aquele personagem que é de Deus, mas é aqui, é Jane de Jambre, que estava ali lá, na presença de Faraó, de Arão e de Moisés, e foi aquele milagre falso ali, mas depois Deus revelou tudo a verdade naquele momento. E vamos orar para Deus ajudar cada um de vocês, que possa permanecer, você está ouvindo a palavra e permanecendo diante da presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe e Deus ajude e continue mostrando a verdade ao povo, a palavra ao povo, que o povo gosta é da verdade. E que é a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, a tua presença. Te apresento, ó Deus, essa palavra que tem penetrado nos corações e na vida. Ó Deus, quantas pessoas ele está bem frio. E uns desviados da verdade e é um blasfemador. Isso aí que não se arrepender, a gente sabe que vai para o inferno. Mas tem aquele que está frio, deixou. Teme a tua palavra, mas precisa se reconciliar. Te apresento nesse momento, ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Concede a paz e a alegria dos corações. Em teu nome para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e com certeza continue sempre junto desse canal, trazendo a palavra do teu coração e oração todos os dias. Amém.